Olá, amiguinhos! Continuando o nosso projeto, a aula hoje é de História e Geografia, porque a gente vê esse conteúdo junto. Então, eu trouxe duas coisas que vocês precisam entender sobre esses tempos juninos, né? Sobre a história da festa junina e todo o impacto que ela tem no ambiente, né? Na aula passada, a gente estava falando das fogueiras. E aí eu falei com vocês sobre a questão dos incêndios que podem inclusive incendiar as plantas. Mas também eu preciso que vocês entendam de onde vem isso tudo. E faz todo sentido a gente pensar no nosso conteúdo de história e geografia, porque é a forma como o homem trabalha o campo. Lembra quando a gente fez o calendário, que a gente colocou o calendário dos indígenas e que eles têm o dia de plantar, o dia de colher? Lembra isso? A mesma coisa é para a gente agora. A festa junina, ela coincide com a festa do milho, com a época da colheita do milho. E por isso que nas festas juninas a gente tem tanto milho, entendeu? Então, nosso Brasilzão fora aí é muito ligado à agricultura, né? É muito ligado às plantação, plantação de milho, plantação de mandioca, aqui plantação de batata doce, a criação de animais. Então, na festa junina, a gente tem essa comilança toda também relacionada a essa colheita. Então, a chuva que deu, que vem dando, é a que dá o resultado na colheita, que dá a nossa festa aí. Essa comilança que a gente vai comer do mesmo jeito, né? Que comer a gente sempre dá um jeito de comer, só não vai ter a festa da rua. Mas comer a gente sempre dá um jeito de comer, né? Então, para essa aula, eu vou mostrar para vocês algumas partes dessa história da festa junina. E na próxima aula, e como é que é essa ocupação, a questão dos locais, como era antes, como é hoje, e como é que a gente está fazendo hoje com as lives, né? Que as pessoas brincam, fazem a comida em casa e estão brincando dentro de casa, dançando cada um na sua casa. Lembra da musiquinha? Na próxima aula eu vou colocar para a gente ouvir. E como é que isso interfere na vida da gente, no calendário da gente, né? E como é que isso é regional. Então, a festa junina que a gente vê aqui no Nordeste é muito maior e muito mais elaborada do que a festa junina que a gente tem lá no Sudeste. Lá tem também, mas aqui é muito mais vivido essa época. Lá a gente também brinca, a gente também tem a mais ligada à igreja, mas aqui existem as quadrilhas profissionais, as pessoas até ganham dinheiro com isso, então a gente vai tocar nesses assuntos aí, tá certo? A tia pretende fazer umas receitinhas aí com vocês, do que ela sabe do milho. Eu não sei se é igual faz aqui, porque minha família é nordestina, mas a minha família não é potiguar. A minha família é pernambucana e paraibana. Aí algumas comidas não são iguais. Eu aprendi a fazer, mas eu aprendi a fazer do jeito deles lá. Tá certo? Vamos lá? Vamos para a história primeiro. Essa aula a gente vai ver sobre a história e na outra aula a gente vai falar sobre essa festa do milho, tá bom? Vamos começar? Aqui a atividade bem facinha. Tem que treinar a escrita, né? Por isso que a tia colocou essa daí. Não, essa aqui é a outra aula. Corre, corre, corre. Essa daqui. Pessoal, olha. Se nós estivéssemos na escola, eu estaria trazendo para vocês um cartaz, a gente estaria fazendo junto, que é muito mais interessante do que essa aula que eu dou aqui nesse Word. Mas, infelizmente, a gente tem que trabalhar com o que a gente pode. Por isso que eu sempre peço a vocês para ver o vídeo que a tia coloca, porque realmente não tem como eu fazer mais interativo do que isso, que a gente está vendo junto. Mas nos vídeos tem bastante imagem, entendeu? Mas hoje eu queria conversar com vocês sobre alguns significados, alguns simbolismos da festa. Então, eu trouxe uma reportagem de um site de educação para vocês, tá certo? Então vamos lá. Como surgiu a festa junina? A festa junina é uma comemoração que acontece no Brasil desde o Brasil colônia. A história nos conta que essa festa chegou por aqui pelos europeus
E a ideia inicial era reproduzir uma comemoração que existia em diversos países da Europa. Então, olha só. O que é Brasil colônia, professora? Existia uma época em que nós não éramos um país. Nós éramos um pedaço de outro país, que era Portugal. E aí quem mandava os costumes, como eram as festas, eram eles. E eles trouxeram esse costume dessa festa para nós, certo? Que é uma festa ligada aos santos, São João e São Pedro, tá certo? E aí eles trouxeram essa vivência pra gente, só que a gente mudou tudo, porque a gente muda tudo. Vamos lá, vamos continuar. Eu sempre vou pro lado errado. É esse. Vamos lá. Vamos junto aqui. Então, vamos falar sobre a origem do nome, tá certo? Na Europa, a festa se chama Mitsumsummer. No Brasil, há duas hipóteses para o nome junino. A primeira é o nome oriundo do mês, junho, que é o mês da festa comemorada. A segunda hipótese diz que junino veio do joanino, que é referente ao santo homenageado, que é São João. Mas a gente bota, eu acredito que seja pelo mês junino, que é o mês de junho, que é o mês da colheita. Vamos lá. Brasil, terra de todos os santos. Embora predominantemente influenciada por portugueses, outros povos europeus, como franceses e espanhóis, também contribuíram para essa festa. E claro que os povos africanos e indígenas não ficaram de fora da roda. Cada um colaborou com seus costumes e comidas. O mix cultural acabou transformando e ressignificando a festa junina brasileira, neste evento tão singular que é hoje. Acabei de falar. De onde veio o forró? Hein? Não é lá de Portugal. Então, veja, a nossa festa junina, ela teve origem há muitos anos atrás, muitos séculos atrás, mas ela não tem mais a cara da festa europeia de forma alguma. Ela é uma festa genuinamente brasileira, ela é brasileira. Por quê? Ela tem elementos como a comida, e a comida indígena, inclusive, e a tia vai falar sobre isso. A gente tem coisa da música, o forró, a quadrilha da gente é toda modificada. Existia a quadrilha, mas a gente modificou ela totalmente para o nosso estilo. Entenderam? A roupa também, a gente tinha umas roupas compridas, nossa, é diferente. Então, veja, toda a história da festa junina da gente, ela tem toda... Tem muita gente que fica muito ligada à questão religiosa, né? Que é a festa do santo. A Maria, professora, é a festa do santo. Não é, não. Ela deixou de ser a festa do santo, ó, há muito tempo atrás, entendeu? E eu queria mostrar para vocês que a origem dela não é só o santo. Ela é o mês da colheita do milho. É uma comemoração, independente de qualquer coisa. Só que eles colocaram no início como a festa do santo, né? Entenderam? Vamos continuar. Arraial ou arraiá é o local onde a festa junina acontece. Geralmente é um espaço amplo, ao ar livre, com barracas delimitando um espaço circular. Decoração. As famosas bandeirinhas de papel colorido que hoje são espalhadas por todo o arraial. Antigamente eram apenas 3 grandes bandeiras que estampavam o rosto dos santos. Hoje, além da abundância de bandeirolas enfileiradas espalhadas como varais, os balões de papel e fitilhos também marcam a presença e dão um tom colorido e divertido da festa. As barraquinhas armadas justamente para que esse evento são feitas na maioria dos casos por bandeirotes e bambus. Já a cobertura fica por conta das palhas secas dos coqueiros, lonas e tecidos chamados chita. E aí a gente está falando da fogueira. Eu vou falar da fogueira também para depois a gente falar da decoração. Sabia que cada santo junino tem um tipo de fogueira diferente? Pois é. A mais comum é a quadrada, que é a de São João. Há também a redonda, que representa São João, e a triangular de São Pedro. As fogueiras é um símbolo purificador das culturas agrárias.
e é acesa para afastar maus espíritos e manifestar a gratidão pela fertilização da terra e das fartas colheitas. Também serve para aquecer e unir as pessoas ao redor da brincadeira, conversar e até compartilhar alimentos assados na brasa. Vamos falar sobre isso? Rapidinho. Tá vendo como tudo se modificou? A nossa festa era baseada no santo, então as 3 bandeiras eram para cobrir os santos. Hoje em dia, não. As bandeirolas a gente usa para enfeitar a festa toda, né? Inclusive as barracas são feitas de chita, desse tecido colorido. A gente fala chita, né? Que é tecido grosso. Que faz inclusive as roupinhas, né? E aí, pessoal, a fogueira, ela não tem nada a ver com o santo. Eles que colocaram, né? Cada fogueira é para o santo. Mas a fogueira é uma forma de afastar os maus espíritos que eles achavam antigamente para a colheita do milho do ano que vem. Para que a colheita se persevere, entenderam? Para que no outro ano a colheita ainda seja maior. Então a intenção da fogueira é essa. Aí quando veio para o lado do santo, aí fizeram a quadrada para Santo Antônio, a triangular para São José, né? Acho que é São Pedro. E assim foi. Eu sei que a quadrada é Santo Antônio, porque o povo faz promessa para casar também nessa fogueira. Vocês sabem, né? Que o povo faz promessa para ele. Então é isso que é a festa junina. Uma misturada de coisas. Não é interessante? Vamos continuar? Sim. Que mais? Sobre a quadrilha. O que acontece? As barracas, elas circulam o local, o arraiá, porque no meio o povo vai dançar. No meio vai acontecer a festa. E as barracas distribuindo comida. Entendeu? Então, geralmente o arranhar tem que ser redondo. Lá na escola, a gente não consegue, porque a escola é pequena. Aí, como é que a gente faz? A gente espalha as barracas, né? Mas você vê que quando a gente vai dançar a quadrilha, a gente dança ali no meio. Que é assim que tem que ser. Certo? Música. Aí é difícil, mas ninguém sabe, né? Qual é a música que toca? A música e os instrumentos usados como sanfona, triângulo, reco-reco estão à base da música popular folclórica portuguesa e foram trazidos ao Brasil lá no início. O brasileiro, com sua criatividade, foi incrementando e somando novos ritmos e instrumentos. Aí aqui eu não botei aqui para vocês as músicas, porque eu vou botar outras, porque esse site é antigo. Eu vou colocar para vocês as músicas de agora. Comidas típicas. As comidas da festa junina são relacionadas principalmente à cultura campestre. Boa parte das comidas são feitas de grãos e raízes. Já contou quantas delícias fazemos com esses ingredientes? Podemos fazer muitos pratos juninos, com milho, arroz, amendoim, batata doce e mandioca. Lembra? Tudo tem a ver com a colheita. Tudo. A festa junina é uma festa campestre. O que é uma festa campestre? É uma festa do campo, da roça. Entenderam? Então, essas colheitas que dá tudo isso aí. O amendoim, o milho, a batata doce. E a partir disso tudo que a gente faz as comilanças da festa junina. Entenderam? Dizem que quanto melhor a colheita, melhor a festa junina. Justamente porque aí, inclusive, os animais comem mais, né? A quadrilha. Essa atividade lúdica, teatral e festiva é um dos momentos mais aguardados da festa junina. A preparação é feita semanas antes e é o momento em que todos participam. Essa dança se originou no salão francês e também é formada por agradecimentos à boa colheita. Olha aí a mistureba. Aí, como é que é essa quadrilha? Tem o padre, tem o noivo, tem a noiva, tem os pais do noivo, o pai de noiva, a madrinha, os padrinhos, o delegado. Eu não sei se vocês já viram. Eu vou colocar o vídeo para vocês de uma quadrilha tradicional. É um vídeo um pouco longo. Eu vou deixar para botar. Mas na época, dia 24, pretendo. Mas a quadrilha, ela é desse jeito aí. Ela é toda encenada. Tem a moça que tem que casar obrigado. O moço que tem que casar obrigado com a moça, que namorou escondido. O pai vai atrás do delegado. O delegado força o casamento. O padre faz o casamento.
Entenderam? Tem toda uma brincadeira aí. A gente não faz na escola porque vocês ainda são pequenininhos. Mas a quadrilha original é assim, tá certo? Por isso que tem a menininha que tá vestida de noiva, tem o padre, tem bem bonitinho. A gente vai... Aí, que eu tava falando pra vocês, a festa junina mudou muito. Hoje em dia, essas quadrilhas são bem diferentes. A encenação é bem diferente. Eu vou mostrar uma pra vocês, lá de Campo Grande, que eu gosto muito. E também tem aqui em Mossoró, né? Tem muita festa aqui em Mossoró também. Eu vou ver se eu encontro mais vídeos para mandar para vocês verem as cadeiras, porque a gente se diverte em casa. Eu me divirto muito com essas coisas. Eu nunca vou, então eu me divirto em casa. Bom, e aí, professora, qual é a atividade? A atividade, vocês viram que eu falei várias palavras. Eu falei várias palavras aqui, que são palavras relacionadas com a festa junina. E eu quero que vocês encontrem essas palavras nesse caça-palavras. Eu estou muito preocupada com a escrita de vocês, porque o cérebro da gente funciona assim. Quanto mais a gente escreve, melhor a gente escreve. Quanto mais a gente faz, melhor fica. A gente faz um desenho hoje, ele é muito bom. Se a gente fizer o desenho de novo amanhã, o desenho já vai ficar um pouco melhor, no outro dia muito melhor. Assim é a escrita e assim é a leitura. Então, quando a tia pensou nessa atividade da festa junina, a tia pensou em trazer para vocês uma atividade de escrita. Então, eu queria que vocês procurassem as palavras aqui, no caça-palavra. As palavras estão aqui, eu ainda ajudei. Eu deixei as palavras, eu ia apagar, mas eu deixei para ficar mais fácil para vocês. Então, veja, vocês têm que achar todas essas palavras, tá bom? Tenham paciência e procurem. Quadrilha, caipira, fogueira, barraca, pipoca, batata doce, bandeirinha, paçoca, sanfoneira e milho verde. Vocês têm que achar essas palavras aqui no caça-palavras, tá certo? Tira a foto e mandar. Como é que a tia queria que vocês fizessem? Mas como a tia quis fazer a apostila para facilitar para vocês, ela não pediu. Mas quem puder em casa, depois que achar as palavras no caça-palavra, fecha a apostila, bota do lado, abra o caderninho, escrevam as palavras de cabeça. Peça para alguém dizer as palavras e vão escrevendo, tá certo? Depois que acabar de escrever, vira o caderninho, vira a folha e vê se você escreveu certas palavras, tá certo? É muito boa essa atividade de caça-palavras para vocês memorizarem a escrita, tá bom? Na próxima aula a gente volta para corrigir, tá certo? Beijão, até a próxima.